Boa tarde a todos, a todas. A mensagem de hoje, em nome de Jesus, eu gostaria muito de alcançar o coração das mulheres, mas também o coração dos homens. Então hoje eu gostaria de falar com você que está aí do outro lado, como pessoa, né, independente de sexo. A palavra hoje alcança o coração de todos. Amém? O tema da nossa mensagem é o fast food das emoções. Então, quando o Senhor começou a me inspirar acerca dessa palavra, desse tema, o Senhor me mostrou os dias de hoje, né? Por que o fast food de comida é algo que faz tanto sucesso entre as pessoas, nos shoppings, por aí, em tantos lugares, né? E isso está muito relacionado com características do ser humano e também com características nossas na atualidade, né? O que nós temos vivido hoje, dias de muita correria, que nós buscamos muita praticidade. Então, o Senhor começou a me mostrar a questão da comida rápida, né? Então, o que acontece? Quando nós buscamos uma comida rápida, um fast food, o que nós queremos, né? Nós queremos algo que seja rápido, algo que seja prático e que não exija de nós muito esforço, né? Então, o que acontece com as nossas emoções? Muitas vezes, quando nós temos necessidades emocionais, quando nós temos conflitos emocionais, demandas emocionais, nós tendemos a querer buscar as nossas soluções, as nossas resoluções de uma forma também rápida, prática e com o menor esforço possível. Então, é um verdadeiro fast food mesmo, só que buscando as resoluções dos nossos conflitos, daquilo que nos angustia, daquilo que nos causa tristezas, enfim, daquilo que nos causa dúvidas, de todo tipo de conflito. Essa é a nossa tendência. Então, o que nós corremos o grande risco, né, de fazermos o quê? Buscarmos as soluções rápidas. Mas o fast food, ele pode ser usado no nosso dia a dia para algumas ocasiões, em alguns momentos da nossa vida, mas se nós fizermos uso disso todas as vezes, se nós nos alimentarmos sempre de fast food, o que acontece? Ao longo do tempo, isso vai ser prejudicial para a nossa saúde, vai nos fazer mal. E assim também é com a resolução das nossas emoções, com os nossos conflitos de alma. Se nós sempre buscarmos as resoluções mais rápidas, mais práticas e que nos deem menos trabalho, que nos deem menos esforços, a longo prazo pode ser que isso mesmo se volte contra nós. Pode ser que isso seja prejudicial, porque de fato não vai ter sido uma solução, vai ter sido algo que nos tirou momentaneamente ali, que nos gerou alguma satisfação no momento da angústia, mas não é uma resolução mesmo, não é definitivo na nossa vida. Nós não estaremos nutridas, nós vamos conseguir apenas uma válvula de escape, né? Então o fast food é isso, uma válvula de escape, mas ele não traz uma solução definitiva para a nossa vida. Quando nós estamos buscando soluções rápidas, práticas e com pouco sofrimento, com pouco desgaste de energia, quando nós tentamos nos poupar, né, para não gastarmos a nossa própria energia, nós corremos dois riscos, né? Ou nós buscamos soluções nas pessoas, geramos uma expectativa de que alguém possa resolver o nosso problema, ou então nós empurramos a culpa para uma outra pessoa. Nós terceirizamos a nossa dor,
nós terceirizamos as nossas angústias, as nossas aflições, nós terceirizamos para alguém, culpamos alguém. Então, assim, quero falar um pouquinho sobre essas duas coisas que às vezes acontecem conosco. Quando nós buscamos a solução dos nossos problemas de alma, a solução dos nossos conflitos, né? Quando nós buscamos em alguém, criamos uma expectativa de que alguém vai poder resolver alguma coisa por nós. Buscamos muitas vezes em um psicólogo, em um amigo, buscamos no pastor, na pastora, até mesmo em Deus. Muitas vezes nós jogamos toda a expectativa em que alguém possa resolver as nossas questões no nosso lugar. E eu quero te dizer que a ajuda, uma ajuda sábia, é bem-vinda. Então, assim, um amigo confiável, um amigo que tem a mesma fé que você, que tem o mesmo temor a Deus que você, um psicólogo com uma ajuda técnica, um pastor que tem uma visão, um discernimento espiritual, temor a Deus, sabedoria de Deus, e recorrer ao próprio Deus, né? A fonte de toda a sabedoria, recorrer a Jesus, ao Espírito Santo, é sempre algo que nos ajuda muito. Mas nessa situação, nós não podemos perder de vista que quando nós precisamos da ajuda de alguém, nós recorremos a alguém para nos ajudar, isso vai ser simplesmente uma ajuda. Não quer dizer que uma outra pessoa, ainda que seja o próprio Deus, não quer dizer que uma outra pessoa seja responsável em resolver os nossos problemas emocionais, os nossos conflitos de alma. Nós temos que ter ciência de que nós podemos buscar em uma pessoa uma parceria, uma ajuda. Então, mas uma parte compete a nós, e nós, cada um de nós, tem que se comprometer 100% com a parte que nos cabe. Um outro erro, quando nós não damos conta dos nossos conflitos emocionais, das nossas dores de alma, e nós não damos conta de lidar com isso, não suportamos, não queremos reconhecer os nossos erros, onde estamos errando, e nós terceirizamos os nossos problemas, as nossas angústias, nós terceirizamos para alguém, culpamos alguém. Quem são as pessoas que nós levantamos, né, os nossos alvos para serem os culpados? Queridos, eu vejo muito isso nos casais, né, entre marido e mulher. Já aconteceu desde Adão e Eva, lá na queda de Adão e Eva, foi assim. Houve um erro que conduziu à queda, e aí quando eles foram, Deus chamou os dois para perguntar o que havia acontecido. Adão rapidinho jogou a culpa em Eva, e Eva rapidinho terceirizou a culpa para a serpente, que era ali o diabo. Então, assim, desde Adão e Eva, o ser humano tem essa tendência de buscar aquilo que dói menos, aquilo que é mais rápido para resolver, aquilo que demanda menos esforço. Por isso que eu falo em fast food das emoções. O ser humano busca ali um culpado, ainda que esse culpado seja o seu cônjuge. No caso dos filhos, os filhos tendem a culpar os seus pais. Então, assim, os filhos às vezes estão cheios de conflitos na alma, cheios de dores, cheios de dúvidas, mas eles culpam os pais. Não quero dizer que às vezes os pais não tenham algum nível de culpa, não quero dizer que às vezes o teu cônjuge não tenha algum nível de culpa, mas a questão é que muitas vezes nós nos isentamos completamente da nossa parcela de responsabilidade e transferimos tudo para o outro. No caso de filhos e pais, o que acontece? Os filhos, eles encontram um porto seguro nos pais, porque eles sabem que
Aconteça o que acontecer, os pais são os únicos ali que vão suportar e não vão deixar de amá-los. Então, muitas vezes, os pais acabam sendo levantados ali como os culpados, os filhos jogam toda a ira, toda a decepção, toda a angústia em cima dos pais. Por quê? Porque sabem que os pais vão suportar sem deixar de amar, né? Então, muitas vezes também as pessoas terceirizam a culpa das suas dores, dos seus conflitos, terceirizam isso ao próprio Deus, culpam Deus, né? Poxa, foi Deus que me fez assim, eu nasci assim, porque Deus quis que eu sofresse, enfim, culpa Deus de todas as coisas. Queridos, eu quero te dizer que é muito importante nós reconhecermos as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos problemas de alma. É muito importante isso, é fundamental. Eu estava refletindo acerca daquela passagem de Jesus na cruz do Calvário. Havia do lado de Jesus 2 malfeitores. Em algumas Bíblias diz malfeitores, em algumas Bíblias diz ladrões. Então, um sendo crucificado do lado direito e o outro sendo crucificado do lado esquerdo. Vocês devem conhecer essa passagem. Essa passagem está em Mateus, em Marcos, em Lucas. Então, o que aconteceu naquele momento? Jesus estava ali na cruz, os ladrões também, e os 2 ladrões, a princípio, os 2 estavam insultando Jesus. O povo, né, as pessoas, os guardas, os fariseus, os sacerdotes da época estavam insultando Jesus e os próprios ladrões, os 2, estavam também insultando Jesus. Você vê isso claramente na passagem em Mateus e em Marcos. Lá no livro de Lucas, Lucas já deixa mais claro o que aconteceu dali para frente. Depois de um certo tempo, um dos ladrões mudou de ideia. Um dos ladrões parou de culpar Jesus, parou de instigar Jesus, parou de insultar Jesus e reconheceu os próprios erros. Eu quero ler com você essa passagem. Ela está ali, eu quero ler essa parte do livro de Lucas, que está no capítulo 23, no versículo 39 em diante. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro. Nesse momento, o outro ladrão já havia mudado de ideia. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Olha só, ele admitindo, ele reconhecendo o erro dele. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, meu amado, o que eu quero te dizer? A partir do momento que um dos ladrões parou de acusar Jesus, parou de insultar Jesus e puxou a responsabilidade para si próprio, olhou para si mesmo e reconheceu o quanto era falho e que estava recebendo um castigo ali por merecimento. A partir desse momento, esse reconhecimento foi como que uma confissão para Jesus. E qual a consequência de você reconhecer os teus erros, as tuas dificuldades, as tuas limitações? Confessar a Deus. Depois disso, veio a salvação para esse ladrão. E é assim que o Senhor faz conosco.
depois que nós paramos de culpar as pessoas, depois que nós paramos de exigir que alguém dê conta dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e nós passamos a reconhecer, a admitir, a confessar e a buscar a ajuda de Deus, o Senhor não nos nega a ajuda. O Senhor vem e nos socorre. Amém? Então, nesse momento, eu quero te pedir que você enxergue que muitas vezes nós terceirizamos os nossos conflitos, nós entregamos para a responsabilidade do outro. E essa responsabilidade não cabe ao outro, ainda que você receba uma ajuda, mas essa responsabilidade é de cada um de nós. Meu amado, nós todos temos defeitos, né, de fabricação. Não porque Deus nos criou com defeito, mas nós fomos deformados, o nosso caráter foi deformado. Nós vivemos num mundo caído e nós somos suscetíveis a várias influências espirituais, influências da nossa família, desde a nossa infância. Então muita coisa vai acontecendo ao longo da nossa vida e vai deformando o nosso caráter, além das nossas próprias características que nós já nascemos com elas, né? Uma vez eu assisti um seriado, não era assim excelente não, mas dá para eu citar aqui para vocês, que é O Último Homem da Terra, né? E assim, foi muito interessante porque no começo desse seriado, esse homem, a Terra havia passado assim por um apocalipse, uma destruição total, e havia sobrado apenas esse homem, ele se achava sozinho. Então, quando ele percebeu que ele estava sozinho na terra, nossa, no primeiro momento foi uma alegria para ele. Ele começou a fazer tudo aquilo que quando havia outras pessoas, ele se limitava a fazer. Então, se vendo ali sozinho na terra, ele começou a fazer tudo, começou a se esbaldar. Então, assim, ele andava sem roupa, ele comia a hora que ele queria, ele dormia a hora que ele queria, ele dançava, ele pulava. Num primeiro momento ali, que aquele homem se via sozinho, ele teve aquela sensação de que estava ótimo, né? Mas começou a chegar num momento que ele não se suportava. Ele não suportava ele mesmo. Ele começou a ficar deprimido, ele começou a ficar entristecido, começou a ficar revoltado com ele mesmo. Então, assim, nós temos características nossas que independem de outras pessoas. Muitas vezes a gente culpa. Tudo que nós somos hoje, nós culpamos alguém. Mas eu quero te dizer que ainda que Deus tirasse todo mundo da face da terra e só ficássemos eu ou você, chegaria um momento que nós mesmos não nos suportaríamos, porque nós íamos nos deparar com os nossos defeitos, com as nossas aflições de alma. Então não adianta a gente o tempo todo querer ficar achando que o problema é do outro. Não, eu sou assim porque o meu marido é assim. Eu sou assim porque eu estou reagindo. Porque o meu patrão é assim, porque o meu amigo é assim, porque o meu pastor é assim, então eu sou assim. Não, claro que nós reagimos às coisas, mas nós temos características nossas, que nós nascemos com elas, e é isso que eu chamo você nessa tarde, para você olhar para essas suas características, para esses seus defeitos. Vamos falar de defeitos, né? Porque o que nós precisamos desenvolver, o que nós precisamos aprender a lidar, o que nós precisamos buscar equilíbrio, domínio próprio. Tem coisas que nós precisamos mudar realmente, precisamos buscar uma transformação dentro de nós. É acerca dos nossos defeitos. As qualidades que também todo mundo tem, tá bom demais, né? Então, eu chamo você nessa tarde para nós olharmos para as nossas vidas, porque afinal de contas, a gente vai colhendo os resultados de coisas que nós mesmos semeamos, né? Então, eu queria que você parasse um pouquinho para pensar a respeito de você e analisasse ali, reconhecesse diante de você, de Jesus,
Quais são as suas características? Então, eu vou passar aqui algumas sugestões para você analisar se você se encaixa dentro aqui de algumas características, que são alguns alvos que nós precisamos realmente buscar mudança, buscar equilíbrio, domínio próprio. Amém? Então eu queria que você parasse para pensar se você é uma pessoa ciumenta, se você é uma pessoa agressiva, possessiva, orgulhosa, uma pessoa impulsiva, uma pessoa ingênua, uma pessoa colérica, saudosista, uma pessoa apressada demais ou lenta demais, uma pessoa melancólica, negligenciadora, uma pessoa que vive insatisfeita. Vai analisando aí em qual perfil ou perfis você se encaixa. Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa negativa, pessimista, sempre olha com olhos ruins, maliciosa, sempre vê o mal, enxerga o mal. Uma pessoa egoísta, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa avarenta. Por que eu tô perguntando isso para você? Porque nós precisamos buscar autoconhecimento. E do autoconhecimento, nós começamos a reconhecer quem somos, sem expectativas no outro, se o outro vai resolver o teu problema, e sem culpar o outro. Amado, quem não se conhece, terceiriza. Quem não se conhece, acusa o outro. Você pode reparar, uma pessoa que vive culpando alguém, esta pessoa não se conhece. Essa pessoa não reconhece a sua própria identidade. Essa pessoa não conhece as suas próprias características. Então essa pessoa sempre se vitimiza. Repara se você conhece alguém assim ou se você mesmo tem agido assim. É muito ruim quando nós esperamos, depositamos a nossa expectativa em que alguém vá resolver os nossos problemas. Ainda que seja o nosso marido, ainda que seja o nosso pastor, ainda que seja o próprio Deus. É muito ruim quando nós depositamos a expectativa em outra pessoa. Nós corremos um grande risco de nos frustrarmos. Sabe por quê, amado? Porque quando você espera no outro, ou quando você culpa o outro, você vai se frustrar. Por quê? Porque ninguém muda ninguém. Então, uma pessoa de fora não vai ter a capacidade de te mudar. E você também não tem capacidade para mudar uma outra pessoa. Só quem muda a nós mesmos somos nós. A partir do momento que nós nos enxergamos e que nós conseguimos pontuar as nossas características, os nossos alvos, as nossas fraquezas, as nossas coisas que nós percebemos que isso me prejudica. Aí nós começamos a gerar dentro do nosso coração um desejo de transformação. Aí sim, o Senhor entra numa parceria conosco. Nós começamos a reconhecer, a confessar, a pedir ajuda para Deus, a pedir domínio próprio para Deus, a pedir para Deus tirar o nosso apetite para tudo aquilo que nos faz mal.
Aí sim, o Senhor começa a nos moldar, a nos ajudar. O Espírito Santo de Deus começa a nos trazer temperança, vai acrescentando em nós e nós começamos a produzir os frutos do Espírito. Mas então é um processo que passa primeiro por nós, pelo nosso reconhecimento. Nós precisamos reconhecer quem somos para podermos pedir a ajuda certa a Deus. Veja bem, às vezes você está com um problema no teu casamento e você está ali todo dia orando e pedindo ajuda para Deus, mas quando você chega diante do Senhor, você chega ali com uma listinha de acusações contra o seu cônjuge. E aí as coisas não saem do lugar. A palavra de Deus diz assim, que nós muitas vezes pedimos mal, por isso não recebemos. Então, muitas vezes a gente está muito mais preocupado na hora de resolver um problema, em pedir a Deus uma ajuda para mudar o outro, a outra pessoa, do que pedir para Deus com muita humildade uma ajuda para nós mudarmos a nós mesmos. Então eu volto a te lembrar sobre o que aconteceu com Jesus e o ladrão ali na cruz. O ladrão, ele só foi salvo, um deles, quando ele abandonou a prática de acusar Jesus. O outro lá morreu acusando Jesus, né? Para o outro não teve jeito não. Olha só, para o outro ladrão não teve jeito não. Morreu daquele jeito. Mas o que voltou atrás, se arrependeu e chamou para si a responsabilidade de falar, não, eu é que sou errado. Ali, meu amado, houve uma grande mudança na vida daquele ladrão e ele inaugurou o céu junto com Jesus. Então Jesus está nos mostrando, se houve esperança para um malfeitor, para um ladrão, há esperança para nós também. Desde que a gente abra a mão do fast food da nossa vida, desde que a gente abra a mão de querer buscar o que é mais rápido, mais fácil, que não dá trabalho, porque eu vou te falar, culpar os outros, acusar os outros, não dá trabalho. Nós precisamos deixar de ter preguiça de analisarmos a nós mesmos. Nós precisamos deixar de ter preguiça de ouvir uma ministração que realmente vai nos ajudar a olharmos para os nossos defeitos. Quantas vezes, né, a gente só quer ouvir palavra da bênção, palavra da motivação. Mas, queridos, eu quero te dizer, essa mensagem é uma mensagem dura? É, porque ela te incomoda a você buscar dentro de você os teus defeitos, não ficar terceirizando para os outros. Mas essa mudança é o que vai te trazer vida. Porque foi o que trouxe aquele ladrão, trouxe vida àquele ladrão que estava do lado de Jesus. A partir dali ele foi salvo. Então, reconhecer as nossas verdades, a verdade de quem nós somos, nos despir diante de Deus, isso nos traz vida. Então é sim uma palavra de vida e é sim uma palavra de motivação. A palavra de Deus diz, buscai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero te dizer que quando nós buscamos o arrependimento das nossas questões, o reconhecimento das nossas questões, quando nós somos humildes a esse ponto, isso é justiça de Deus. É muito fácil, meu amado, você querer fazer justiça de Deus na vida dos outros. É muito fácil achar problema na vida dos outros. Problemas e soluções, é tão fácil. Mas não é isso, Deus quer que a gente comece primeiro pela nossa vida, pela nossa casa, pelas nossas questões individuais. A pessoa que se conhece, que conhece a sua identidade, não fica se escondendo de si mesma. Ela reconhece que ela tem qualidades e defeitos e ela luta em cima dos defeitos. Ela luta para ser uma pessoa melhor. Ela pede ajuda para Deus.
A pessoa que não conhece a sua identidade, ela acredita que ela é aquilo que os outros dizem que ela é. Ela não sabe muito bem como ela é. E como é muito fácil os outros nos criticarem, essa pessoa vai ficando com uma baixa estima, uma baixa autoestima cada vez pior. E quando o diabo percebe isso, então, que a pessoa está com crise de identidade, ela não consegue se reconhecer, ela não consegue enxergar quem ela está perdida dentro das próprias características dela, ela é uma pessoa que só busca defeito nos outros, que culpa os outros. Quando o diabo percebe isso, esse vai ser o ponto fraco dessa pessoa e é ali que o diabo vai bater. Então essa mensagem aqui é muito importante para nós despertarmos, para buscarmos sim uma correção pessoal em nome de Jesus. Apóstolo Eduardo Ribeiro está aqui conosco, um beijo, apóstolo, te amo. Queridos, peça a Deus domínio próprio. Peça a Deus para tirar da tua vida o teu apetite por coisas que não prestam, em nome de Jesus. E para fechar a nossa palavra, eu quero te dizer quem você é. Eu quero te dizer como Deus te vê. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: porquanto qualquer que tocar em vós, fere a menina dos olhos de Deus. Eu acordei uma noite dessas, o Senhor me falando que nós somos a menina dos seus olhos. O Senhor nos compara com a menina dos seus olhos. Queridos, o que é a menina dos olhos? Alguns conhecem também por pupila. Eu fui no dicionário buscar qual o significado. Você sabe que a menina dos olhos, a pupila, é essa bolinha preta que nós temos, que na verdade é um orifício, né? É um orifício que entra luz por ali. A pupila, a menina dos nossos olhos, é o centro dos nossos olhos. O centro, por onde entra a luz. Eu fui no dicionário buscar, porque o Senhor, Ele está nos falando aqui quem nós somos para Ele. Nós somos aquilo que nós sabemos que nós somos, nós temos defeitos, temos qualidades, mas mais importante do que tudo aquilo que nós achamos que nós somos, ou que as pessoas acham que nós somos, mais importante que tudo isso é nós sabermos, é nós descobrirmos o que Deus acha que nós somos, o que Deus pensa a nosso respeito. E o Senhor fala que nós somos a menina dos olhos dele, nós todos, nós somos a pupila dele. E olha só, no dicionário, o que diz sobre a menina dos olhos? Algo ou alguém que é preferido, favorito, predileto, a quem se atribui prioridade. O Senhor diz que nós somos isso, que nós somos como a menina dos olhos dele. Nós, os filhos dele, as filhas dele, nós somos o que ele prefere, o que há de predileto. Queridos, a pupila está no centro. A pupila permite a entrada de luz. E é algo tão maravilhoso porque no que os olhos precisam aumentar ou diminuir a capacidade de visão, de iluminação, há uma contração ali da musculatura ao redor da pupila para guardar a pupila, para diminuir a quantidade de luz ou para aumentar a quantidade de luz. E é tão incrível porque a palavra de Deus diz que nós somos luz nesse mundo. E a pupila, ela faz isso
Na medicina explica que quando nós estamos num lugar escuro, a pupila se dilata. E nós precisamos ser isso nesse mundo, um mundo que está em trevas, está no escuro. Mas os filhos de Deus, aqueles que são a menina dos olhos do Senhor, precisa se dilatar para que entre luz, porque é assim que o Senhor nos chama, a menina dos olhos dele. Então eu quero te incentivar, menina dos olhos do Senhor. Nós temos defeitos, nós temos qualidades, mas o Senhor quer nos encorajar para nós sermos pessoas cada vez melhores, para nós brilharmos a luz dele por onde quer que onde quer que nós estejamos. Que você possa se dilatar em amor, que a luz de Cristo possa emanar através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E vamos deixar o fast food de lado e vamos buscar um alimento sólido para nossa alma, um alimento que realmente vai nos nutrir. E isso começa buscando transformação em nós mesmos. Amém? Vamos deixar de terceirizar, vamos deixar de culpar o outro, vamos chamar a responsabilidade para nós. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, Ele vai nos ajudar. Nós somos favoritos, nós somos prediletos, Ele nos escolheu, nós temos vida em abundância. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão aterrorizadas dentro das suas casas. Essas pessoas estão com medo porque elas têm deficiência de identidade. Elas não sabem quem elas são. Porque se elas soubessem que elas são a menina dos olhos do Senhor, elas saberiam que o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal. Imagina, a menina dos olhos, os olhos é algo tão sensível. Imagina que Deus vai deixar algo de mal tocar em nós. O Senhor não vai, Ele vai nos guardar. Mas nós precisamos saber a nossa identidade. Amém? Queridos, fique na paz do Senhor. Vou me despedindo por aqui. Um beijo. Fique com Deus debaixo de bênção e de vitória. Em nome de Jesus.